A paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, meu irmão e minha irmã. Estamos no quarto dia da nossa campanha de jejum e oração de 12 dias para 2026. Nosso versículo base é: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 23, 6. Eu gostaria de começar orando para este momento. E eu gostaria de pedir que os irmãos fechem seus olhos e vamos orar agora. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por tua graça, tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bondoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso e amoroso. Que a tua graça, a tua unção esteja conosco. Que o Senhor derrame, Senhor, a tua provisão sobre a nossa vida. E que o Senhor possa me usar também com o teu Espírito, para colocar palavras na minha boca, para o Senhor falar através de mim ao teu povo. Em nome de Jesus, que ano que vem seja um ano abençoado, que todos os dias o Senhor esteja conosco e que a tua graça esteja conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, hoje eu acredito que estamos vivendo um tempo em que a bondade está cada vez mais rara no nosso meio, na sociedade, porque o mundo, os homens, de certa forma geral a humanidade, se endureceu seu coração. As pessoas estão cada vez mais cansadas, ansiosas, desconfiadas e sem perceber isso acaba nos atingindo. Ficamos também ansiosos, também cansados, também desconfiados. E também, sem perceber, começamos a projetar isso sobre Deus. A falar que Deus ele não é bom, que se Deus fosse bom, ele não estaria deixando que isso acontecesse na nossa vida, independente do problema, da adversidade. Eu acredito que o maior ataque do inimigo não é contra a nossa saúde, o nosso dinheiro, a nossa parte financeira, assim, no geral, a nossa família, a nossa emocional. A maior arma não é contra isso. Eu acredito que é contra o caráter de Deus na nossa mente. É distorcer o que Deus é na nossa mente, na nossa vida. Se Satanás conseguir convencer a mim e a você que está me escutando agora de que Deus ele não é bom, a nossa fé ela perde força, a nossa oração ela perde a expectativa, a perspectiva, o objetivo geral ela perde, e com certeza também o nosso coração ele perde a paz. Se você crê que Deus ele é bom, você descansa, você confia, você obedece, entrega a sua vida a Ele, entrega o seu futuro a Ele. Se você crê, se você duvida, na verdade, por um outro lado, se você duvida da bondade de Deus, você vive com medo, você murmura. A pastora falou sobre murmuração ontem. Você se sente abandonado, tenta controlar tudo. Verdade? Quero dizer que o que você acredita sobre Deus mudará como você viverá cada dia deste próximo ano, não só desse próximo ano, mas também para a vida inteira. Amém? A bondade de Deus não é apenas algo que Ele faz, é aquilo que Ele é. E quando cremos nessa verdade, nossa vida é transformada, também sustentada e guiada por essa bondade divina, essa bondade de Deus, que se revela de maneira plena. A bondade de Deus se revela de maneira plena em Cristo Jesus. Amém? E para provar todas essas afirmações, eu quero te provar biblicamente que Deus ele é essencialmente bom e que essa bondade nos transforma. Eu trouxe aqui algumas evidências na Bíblia de que Deus ele é bom e vamos começar pelo começo. Primeiramente, a primeira evidência que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a Bíblia declara a bondade como parte essencial do caráter de Deus. Ela não é apenas um capricho
de Deus, ela não é uma fase. Deus não vai simplesmente falar que Ele é bom hoje, amanhã não é mais. Deus vai ser bom só daqui a um ano. Não. A bondade de Deus é a essência dele, é a essência de Deus. Ser bom está no caráter. Em Salmos 34:8 diz, eu vou ler aqui, 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O salmista, ele diz que o Senhor é bom e não somente que o Senhor faz o bem. Inclusive tem o Salmo 119:68, diz que tu és bom e fazes o bem. Primeiro Deus é, depois Ele faz. Então, Deus, Ele não é bom porque faz o bem, Ele faz o bem porque Ele é bom. E eu acredito que muitos irmãos, isso acontece comigo às vezes, de pensar e falar, caramba, eu já sei disso, né? Eu já entendi isso, principalmente agora, que o pastor Cláudio, o pastor Milton e a pastora Eliane já falaram nos 3 primeiros dias que Deus é bom e é um caráter de Deus. Mas eu quero trazer aqui no Salmo 136, ele repete 27 vezes, nos seus 26 versículos, que porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu acredito que quando a Bíblia repete algo 26 vezes, quando a palavra de Deus repete algo em 26 vezes, em um só capítulo, é porque Deus quer que você não esqueça. Em qualquer momento, Ele não quer que você esqueça que Ele é bom e que seu amor dura para sempre. Não quer que você esqueça que Ele é bom na hora da angústia, na hora dos seus problemas, na hora das adversidades, problema no trabalho, na família. Ele não quer que você esqueça de que Ele é bom. Não quer que você esqueça de que Ele está contigo. Amém? A segunda evidência que eu quero compartilhar com os irmãos é: a bondade de Deus se manifesta no cuidado diário. Deus apenas não criou o universo, Deus apenas não criou a mim e a você, tudo que existe, Ele não apenas criou tudo que existe, Ele criou e sustenta tudo que existe. Até um momento atrás tinha uns passarinhos cantando aqui, e tomara que eles cantem daqui a pouco também. Mas quem manda, né, que os passarinhos cantem, que os passarinhos voem, que as feras do campo sejam alimentadas, que tudo aconteça de uma forma que funcione? Quem que está por trás disso? Tudo isso é bondade. Aqui no Salmo 145:9 diz que o Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as Escrituras. O ar que você respira, a saúde que você tem, a força que você levanta, que te levanta, e até os livramentos que você nem percebe que acontecem, tudo isso é bondade. Às vezes Deus é tão bom que você nem percebe que Ele é bom. Só vai perceber quando você parar e sentar, para tirar um tempo e olhar para trás do que já aconteceu, e falar, nossa, Deus realmente é bom. Não é verdade? Que você veja a bondade de Deus todos os dias, ao acordar, ao se levantar, ao poder respirar. Terceira evidência que eu quero trazer aqui com os irmãos é que a bondade de Deus permanece, mesmo nos tempos difíceis. A bondade de Deus não depende do tempo, da sua temporada, ela permanece. Davi diz no Salmo 23:6, que é o nosso tema: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero que você destaque aí o seguirão, e não é talvez seguirá, né? A bondade do Senhor me seguirá todos os dias. Todos os dias, não são alguns dias, são todos os dias. Isso significa que até nos dias em que você não vê, que você não percebe, a bondade está te perseguindo. E a presença dele é a prova da bondade dele.
Davi, nas suas aflições, ele não diz assim, Deus era bom na montanha e será no céu. Não, ele diz, o Senhor está comigo. E a bondade dele é a prova, a presença dele, perdão, é a prova da bondade dele. Quarta evidência, meu irmão. A bondade de Deus se revela na paciência com os pecadores. Deus não age de imediato com juízo. Um juízo final, um juízo com... vai bater o martelo e pronto, final, acabou aqui. Ele dá a oportunidade a mim e a você de arrependimento. 2 Pedro 3,9 está contando, fala sobre a volta de Jesus. E lá diz que o Senhor é paciente em dar essa oportunidade. O Senhor é paciente, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus nos dá o tempo necessário. A paciência de Deus é uma expressão da sua bondade. Se Ele fosse apenas justo sem ser bom, ninguém sobreviveria ao primeiro pecado. Não existiríamos mais. Se Adão e Eva pecassem, porque o salário do pecado é a morte, e Deus não fosse bom o suficiente, misericordioso, já não existiria mais nada. Ele derramou sua misericórdia na humanidade. A quinta evidência é que a bondade de Deus se manifesta em suas promessas. Deus é fiel para cumprir. As promessas de Deus são sempre boas, porque fluem do seu caráter. Em Josué 21:45, diz assim que nenhuma de todas as boas promessas do Senhor falhou. Quero que você entenda que o que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Deus prometeu para o ano de 2026, para mim e para você, Ele vai cumprir. Mas entenda uma coisa, você precisa fazer a sua parte também. Você precisa fazer a sua parte. Porque se tu não fizer, Deus ele levanta outro para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Amém? A bondade, a sétima evidência que eu gostaria de compartilhar é que a bondade de Deus se revela na correção. Quero que você entenda que a disciplina de Deus ele não é castigo, ele é um cuidado amoroso. Se lembre sempre de Deus na disciplina dele, porque é isso que ele quer que você faça. Ele quer que Deus permite as suas provas, Deus permite as angústias, as aflições, para que você se lembre dele. E em Hebreus 12:16 diz que o Senhor corrige a quem ama. Se Ele te corrige é porque Ele te ama, meu irmão. A disciplina é um dos sinais mais fortes da bondade de Deus, porque Ele só corrige quem é filho. Então entenda uma coisa, se você estiver fazendo algo errado, Ele vai te corrigir, Ele vai te colocar em situações para te corrigir, porque Ele te ama. Então o ano de 2026 será uma bênção? Sim. Mas será uma bênção porque o Senhor está conosco, não só porque coisas boas vão acontecer. Porque o Senhor estará conosco nas coisas boas, nos momentos bons e nos momentos ruins. E na oitava evidência, acho que eu pulei, enfim, Deus é bom porque nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior presente que uma pessoa pode receber nesta vida. Lucas 11:13 diz: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior prova de bondade de Deus habitando em nós. Antes disso, eu acho que eu pulei aqui uma evidência, já estou na oitava, eu pulei a sexta evidência, que Deus transforma o mal em bem.
Essa é uma das evidências mais gloriosas da bondade. Aqui eu falo sobre José, lá do Egito. Aconteceram diversas coisas muito ruins, em que os seus irmãos o traíram, venderam ele como escravo. Ele chegou ao Egito como escravo, trabalhou como escravo, foi tentado. Muitas vezes teve que esperar um bom tempo até chegar a ser governador do Egito. Chegou a ser governador do Egito, salvou milhares da fome, por conta do que Deus entregou para ele, por conta da revelação que o Senhor entregou para ele. E o interessante é que ele fala que seus irmãos se encontram com ele, porque a fome na família do pai, né, de José, que é Jacó, a fome estava grande, já não tinha mais como comer, porque faltava dentro de casa. E aí eles vão para o Egito para poder comprar comida, e acontecem situações, e encontram José, o seu irmão perdido, seu irmão vendido, para falar a verdade, em que todos pensavam que ele tinha morrido. E aí os seus irmãos, eles se prostram e falam: nós somos seus servos e tudo mais. E ele fala: não, eu não estou na posição do Senhor. E ele fala assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Por meio do mal que os seus irmãos fizeram para José, o Senhor transformou tudo isso em algo bom. Somente um Deus infinitamente bom pode pegar a maldade humana e produzir algo bom dela. Amém? A próxima evidência é que a bondade de Deus se revela plenamente em Jesus Cristo. Falei sobre o Espírito Santo, eu queria falar sobre Jesus Cristo. Tudo que Deus é, santo, bom, justo e fiel, amoroso também, aparece de uma forma, como é que eu posso dizer, suprema, maximizada em Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova da bondade de Deus é Jesus, é a cruz. A cruz é o momento onde Deus fala: eu sou bom, mesmo quando vocês são maus. E a última evidência é que a bondade de Deus culmina, maximiza, podemos assim dizer, no novo céu e na nova terra. O plano final de Deus para os seus filhos é eternamente bom, é a eternidade. Apocalipse 21:4, quero abrir aqui e ler para os irmãos. Aqui diz, quero ler a parte B do versículo 3. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O fim da história, da minha história, da sua história e da humanidade em si, daquele que crê, não é um final de morte, não é tragédia. O fim é um começo daquilo que o Senhor planejou desde o início. É a bondade eterna. É o momento em que viveremos louvando ao Senhor. Deus, com sua bondade e misericórdia, preparou um futuro onde não há morte, nem dor, muito menos sofrimento. E eu quero declarar aqui para você que a bondade dele é o destino final dos que creem. Amém? Depois de tudo isso que eu apresentei para os irmãos, surge uma pergunta, pelo menos para mim surgiu: como alguém pecador pode experimentar a bondade de um Deus totalmente bom? Como eu e você, pecadores, que
fazemos o mal, que somos maus. Podemos experimentar a bondade de um Deus totalmente bom, de um Deus fiel. A resposta é que é impossível sem o Evangelho, sem Cristo Jesus. Sem o Evangelho somos inimigos de Deus, somos cegos para a bondade de Deus, somos ingratos, somos incapazes de perceber ou responder corretamente à bondade divina. A boa notícia para você e para mim, meu irmão, é que a bondade de Deus não depende da nossa bondade. Deus nos deu o seu Filho porque Ele é bom, não porque nós merecemos. Irmão, com o Evangelho, você passa a viver dentro dessa bondade todos os dias. Jesus é a porta pela qual entramos na bondade de Deus. E eu quero que você se lembre que a bondade de Deus vai te acompanhar, não porque a vida será fácil, mas porque Deus estará com você. Que você leve tudo isso que eu te apresentei, compartilhei com você, pelo resto da sua vida, não só para o ano que vem. Amém? Quero que você feche seus olhos e para poder orarmos neste momento e finalizar. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por Tua graça e misericórdia. Senhor, nos ajude a entender que o Senhor estará conosco o tempo inteiro, independente da adversidade, independente, Senhor, do problema, da situação. Nós cremos que o Senhor é maior do que tudo isso e que o Senhor estará conosco o tempo inteiro, nos dando força, nos dando, Senhor, o suprimento, a provisão necessária, Senhor, a segurança, nos dando, Senhor, o que devemos fazer, nos falando o que devemos fazer. E eu creio, Pai, que o Senhor é bom e que o Senhor faz o que é bom para o Teu povo, faz o que é bom para os Teus filhos. E eu te peço, Senhor, que o ano que vem seja um ano abençoado, cheio da Tua bondade. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor não se afasta, o Senhor não nos abandona. Que o Senhor não nos abandona. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.